Neste trabalho, o nosso objetivo é analisar a política pública da educação escolar quilombola no Brasil. Para isso, vamos discutir de que forma essa política contribuiu para promover a equidade racial e cultural, como ela busca garantir justiça e respeito às diferenças. Também queremos identificar os avanços já alcançados e os desafios que ainda existem na promoção da cidadania e da igualdade social para as comunidades quilombolas. E, por fim, vamos refletir sobre o impacto que essa política tem na educação básica e, principalmente, na valorização das identidades quilombolas, reconhecendo sua história, cultura e direitos dentro do sistema educacional. Agora, vamos entender um pouco do processo histórico da educação quilombola no Brasil. Desde o período colonial, os quilombos têm representado resistência e preservação cultural. Eles foram e continuam sendo espaços de luta por direitos, autonomia e identidade. Um marco importante foi em 1988, com a Constituição Federal, que passou a reconhecer os direitos territoriais das comunidades quilombas por meio do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Mais adiante, em 2003, tivemos a criação da SEPIR, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Neste mesmo ano, foi sancionada a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, o que fortalece a presença da temática quilombola no currículo. Em 2012, foi aprovada a Resolução número 8 do CNE-CEB, que estabeleceu as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, reconhecendo a especificidade e os direitos educacionais dessas comunidades. Esses marcos mostram como, ao longo do tempo, a educação quilombola vem sendo construída com base na valorização cultural, na luta por direitos e na inclusão social. Neste próximo slide, vamos falar sobre a aplicação prática dessa política. A pergunta principal é: como ela é implementada no cotidiano das escolas quilombolas? Primeiro, é importante destacar que essa política busca um currículo contextualizado, ou seja, os conteúdos ensinados devem estar diretamente ligados à realidade, à cultura e à história das comunidades quilombolas. Isso ajuda a fortalecer a identidade dos alunos e valorizar o saber tradicional. Outro ponto essencial é a formação específica dos professores, para essa educação seja de fato eficaz e respeitosa com as especificidades quilombolas. É necessário que os profissionais recebam uma preparação adequada, sensível às questões étnico-raciais. Além disso, há uma participação ativa das comunidades na construção e na execução da proposta pedagógica. Isso significa que pais, líderes comunitários e demais moradores são convidados a colaborar, dando voz e direcionamento ao processo educativo. Um exemplo concreto de aplicação dessa política é o Programa Escola Quilombola, desenvolvido no estado do Maranhão, que visa exatamente essa valorização das comunidades e o fortalecimento de suas práticas culturais e educacionais. Por fim, é importante reconhecer os desafios que ainda existem. Muitos desses espaços enfrentam infraestrutura precária, falta de materiais didáticos adequados e necessidade de formação continuada para os professores. Esses pontos precisam ser enfrentados para garantir uma educação de qualidade e com equidade para todos. Agora, vamos falar sobre as perspectivas, ou seja, os caminhos possíveis para o fortalecimento da educação quilombola. Entre as propostas, destaca-se a necessidade de mais financiamento específico. Isso significa garantir recursos direcionados para atender às necessidades das escolas quilombolas, respeitando suas particularidades e garantindo qualidade no ensino. Outro ponto importante é a produção de materiais didáticos junto com as comunidades. Esses materiais precisam refletir a cultura, os valores e a história quilombola, sendo construídos de forma colaborativa para representar verdadeiramente essas realidades. Também é fundamental ampliar as políticas afirmativas para o ensino superior, facilitando o acesso de jovens quilombolas às universidades e promovendo a permanência delas nesses espaços. Além disso, é indispensável garantir a formação docente continuada, ou seja, capacitar constantemente
os professores para que estejam preparados para atuar nesse contexto com sensibilidade e conhecimento. E por fim, tudo isso deve ser feito com respeito à cultura, ao território e à identidade quilombola, que são a base dessa educação. Valorizá-los é essencial para uma educação realmente inclusiva, emancipadora e transformadora. Para concluir, é importante refletirmos sobre o papel da educação quilombola. As leis e políticas públicas representam avanços importantes, mas não resolvem tudo sozinhas. A verdadeira eficácia dessas ações depende do combate contínuo ao racismo estrutural que ainda persistem em nossa sociedade. A educação quilombola não é apenas um direito, ela é também uma ferramenta de reparação histórica, de valorização das culturas afro-brasileiras e de fortalecimento das comunidades. É por meio dela que se promove igualdade, cidadania e o reconhecimento de epistemologias negras, ou seja, dos saberes e modos de vida construídos por essas populações ao longo do tempo. Portanto, mais do que uma política educacional, estamos falando de justiça social e respeito à diversidade cultural do nosso país. Eu me chamo Ricardo Benquerer, eu estou presidente do Quilombo de Baía Formosa, esse quilombo que aqui vocês estão. Os negros aqui na região dos lagos escravizados, eles chegavam após a abolição da escravidão, eram levados para um local chamado Casa dos Sinos. Lá eles ganhavam nomes, eram pesados e dali eram levados para fazendas próximas aqui à região. Mas quando eles conseguiam escapar, eles vinham para essa região, uma região que temos aqui próximo chamada Rasa. E de Rasa, eles migravam para a Baía Formosa. Então, através de um processo de reconhecimento junto à Fundação Palmares, foi feito todo um estudo, um levantamento, e viu que nós tínhamos essa historicidade ligada a negros escravizados. Sendo assim, somos os considerados quilombolas, porque o quilombo, na realidade, era um local de resistência, era um refúgio, né? Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da valentia. Quando a gente conhece de onde vem, a gente começa a valorizar aquilo que a gente tem, é fazer parte e saber que eu sou importante porque eu sou quilombola e eu tenho a minha importância no mundo como qualquer outra etnia. O nosso projeto de 2022, da África a Búzios, resgatando nossas raízes. No início do ano, a gente sediou o Dia Municipal do Quilombola. Aí a gente cantou o hino de Búzios, cantou o outro hino, a gente fez uma dança e veio outros pessoal de outra escola para cantar uma música também. Teve maculelê, capoeira. Em 2018, a escola já estava sendo vista através de documentação para ter a nomenclatura como quilombola. E a reinauguração da escola com este novo nome se deu agora no dia 28 de setembro de 2022. Em 2019 já tinha algum movimento, 2020 desse resgate aí dessa cultura, até pela escola estar num ambiente de remanescentes quilombolas. O meu povo arrasou quando a África chegou. Uma das principais atividades do projeto foi a formação do grupo do maculelê, a apresentação da capoeira. A fabricação de bonecas, né, no caso da Baiomi, foi uma boneca de origem iorubá, e o artesanato mesmo, voltado para esse resgate do que os escravos faziam na época e o que é feito até hoje. Então, assim, tem tudo a ver com esse resgate, né, dessa cultura, já que os saberes deles são diversos e a cultura é diversa. As crianças sempre muito bem envolvidas, sempre querendo mais participar, não está fazendo uma coisa, está envolvido com outra, sempre em algumas oficinas. Desde que a Paula começou a estudar aqui na Lídia Sherman, agora quilombola, ela está aprendendo muito, desenvolvendo super bem as atividades, está mais animada. Hoje eles têm muito mais orgulho do que quando eu entrei. Quando eu entrei eu tinha cabelo liso,
eu tirei, porque muitos ficavam assim, ah, tia, você fala que é bonito, mas o seu é liso. Então eu tinha que mostrar para eles que eu também tinha que me aceitar. E foi uma troca legal. Acho que a família está mais próxima, a escola procura aproximar mais a família da escola o quanto ela pode. E está sendo uma coisa bem legal, está fluindo. A nossa logo representa a nossa árvore, que vem do entrelace de suas raízes, com essa mistura mesmo de raças. O que a gente quer? Que as crianças tenham pertencimento de onde elas estão. Você ensina na escola essa cultura e ensina principalmente a valorizá-la. Quem que moveu esse país? Quem construiu isso? Qual foi a mão que levantou, construiu, abriu estradas? Qual foi? Foi a mão dos negros escravizados, da força, né? E sem reconhecimento. Então eu acho que termos uma escola titularizada aí, Escola Quilombola, eu acho que é de grande orgulho para a gente, sabe? Para nós, os nossos pequenos, terem noção do valor que nós temos. Porque a história deve ser contada da forma valorosa, não da forma triste que eu aprendi na escola.